Já vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Amém? Nós iremos ler os versículos 10 ao 17. Lucas 9, do 10 ao 17. Aleluia, Jesus. Amém? Ao regressarem, os discípulos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E Jesus, os levando consigo, retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão, ao saberem que ali estava, seguiram-no. E, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram-se dele os 12 discípulos e lhes disseram: despede a multidão para que, indo aos aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Porém, Jesus disse aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam-lhe eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fôssemos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: fazei sentar em grupo de 50. Eles atenderam e, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixinhos, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Poderoso Deus, como é bom estar neste lugar. Pai amado, como é bom poder cultuar ao Senhor, bem dizer, expressar a nossa alegria em te servir, em ser, Pai amado, servo do Deus vivo e todo-poderoso. E como é bom, Senhor, poder parar para ler e meditar na Tua palavra. E é isso que nós estamos fazendo neste exato momento. Que privilégio maravilhoso. A nós, Senhor amado, a nós, Pai amado, é revelada a Tua palavra pelo Espírito Santo do Senhor. A nós é, Pai amado, revelada a palavra aos nossos corações pelo Teu Espírito. Pai amado, e pedimos ao Senhor que nos conduza nesta meditação. Que o Senhor possa nos dar graça para que possamos compreender a Tua palavra e o Teu nome ser glorificado à medida em que nós, edificados, alimentados pela Tua palavra, saiamos daqui para fazê-la notória em tantas outras vidas que necessitam. Nós te pedimos assim, encarecidamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, esta é a 3ª semana que nós estamos meditando nesse texto e contexto. Há 15 dias atrás nós estávamos falando em Mateus 10 do envio dos 12 discípulos. A semana passada falamos em Lucas 10, quando Jesus também manda, além dos 12, depois ele manda mais 70.
e meditamos, então, naquelas ocasiões, nas implicações daqueles envios. E hoje nós voltamos no capítulo 9 de Lucas, depois do retorno dos 12 discípulos ao envio de Jesus. Eles voltam e vão dar relatório a Jesus, vão falar do que aconteceu na vida deles, de quando Jesus os enviou para pregar de cidade em cidade, de como aconteceram milagres e prodígios, de como eles puderam experimentar a autoridade dada por Jesus. E Jesus, então, antes mesmo de ouvir, e com o propósito de ouvir o relatório deles, Jesus faz uma retirada estratégica, faz um retiro espiritual e leva os seus discípulos para um lugar à parte, somente eles, mas a multidão percebe a retirada de Jesus e vai também atrás, segue a Jesus com os seus discípulos. E obviamente os irmãos devem ter percebido que nós não estamos pregando necessariamente um sermão em série, não, pelo menos não foi esse o nosso propósito. O nosso propósito é trazer aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações, ao meditarmos nas nossas meditações pessoais, diárias, e como Deus tem ministrado ao nosso coração. E ao ministrar a nós, ao ministrar na minha vida, eu tenho visto pelo Espírito de Deus a necessidade também de trazer essa palavra para a igreja. Aliás, essa deve ser a função pastoral. Meus irmãos, e esse texto é maravilhoso, é rico, e nós nos atemos muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando meditamos nesse texto, nos atemos apenas no milagre da multiplicação dos pães. E pouco meditamos, nos prendemos tanto, nos fixamos tanto no milagre operado por Jesus aqui, que esquecemos que todas as ações de Deus, todas as ações de Jesus, tem o propósito de nos ensinar algo. Ele quer que nós aprendamos algo, Ele quer que nós cresçamos no conhecimento da sua palavra. Tudo que Deus faz na vida dos seus servos tem um propósito de Deus. E o propósito aqui nesse texto não é meramente o milagre da multiplicação dos pães, não é apenas mostrar para aquele povo que Jesus veio e Ele era o Messias. Esse era o propósito principal de Jesus, mostrar que Ele era o Filho de Deus, anunciando o reino, mas Jesus também quer ensinar preciosidades com a chegada desse reino, ensinamentos maravilhosos com a chegada desse reino, na pessoa dele e através dos seus discípulos e posteriormente através da sua igreja. E esse texto, nós percebemos que, de acordo com o versículo de número 13, volta a dizer que o contexto, volta a lembrar que o contexto dessa multiplicação dos pães é o envio de Jesus dos 12 discípulos. Eles vão, obedecem a Jesus, pega todas as informações e muito mais do que isso, pega todas as orientações que Jesus deu pessoalmente para cada um, como eles deveriam proceder naquela missão, como eles deveriam chegar na cidade, como deveriam sair, como deveria anunciar o Evangelho, como deveria chegar em cada cidade falando qual era a mensagem, é chegado o reino de Deus, operando milagres ali, operando curas, prodígios naquele lugar, como sinal da chegada do reino. E logo após os discípulos, Jesus iria visitar também essas cidades e comprovaria também com as suas ações e ensinos que ele era o Messias e que aquela mensagem que os discípulos vieram antes deles, pregando e anunciando,
eram verdadeiros e que o reino de fato estava chegando e que o reino de fato inaugurara-se com a chegada de Cristo e a continuidade dela se dá com a pregação e anúncio da igreja e ainda definitivamente o reino vai ser instaurado de acordo com diz a palavra de Deus em Apocalipse. Mas o que nós percebemos no versículo 13 é exatamente o seguinte: ele, porém, disse-lhe, dai-lhe vós de comer. A visão percebe que Jesus está saindo com seus discípulos, está indo para uma cidade chamada Betsaida, e aquela multidão também vai ao encontro. E Jesus começa a pregar para aquela multidão precisa. Jesus começa a anunciar o evangelho, o reino, trazer uma palavra, curar e abençoar aquele povo. E a hora vai passar. Os discípulos estão percebendo que o dia está se declinando, que o sol está se declinando, e com a visão dos discípulos eles percebem que, primeiramente, eles não têm o que dar para aquele povo se alimentar. Não era suficiente para tanta gente. E depois, se Jesus demorasse a dispensar o povo para ir para cada um, para aldeias próximas, porque o lugar era deserto, fossem para suas cidades, para suas aldeias, ou para a cidade próxima, à noite ia pegar aquele povo pelo caminho, eles não iam conseguir nem hospedagem, nem chegar em lugar nenhum, e aquele povo estaria então perdido, desorientado, com fome, e certamente famílias inteiras estavam ali. E eles então se dirigem a Jesus e diz: olha, Senhor, despede essa multidão, porque o dia já está se declinando, já está chegando ao fim. E eles precisam ir se hospedarem em alguma aldeia. Eles precisam também comprar alimentos para saciarem a sua fome. E Jesus olha para os discípulos e diz: dai vós mesmo de comer. Que vocês possam suprir, vocês mesmos venham suprir as necessidades desse povo. E eu aprendo aqui, irmãos, pelo menos esta administração que o Espírito Santo traz em minha vida, que nós somos instrumentos de Deus para trazer alimento espiritual, embora o texto está dizendo que é alimento material mesmo, que é pão material mesmo, que os discípulos estão preocupados, e é isso também que Jesus está mandando que eles façam, mas o que Jesus ensina para mim, o que eu aprendo com esse texto, é que eu devo ser instrumento de Deus para suprir as necessidades daqueles que estão à minha volta. O que Jesus está ensinando para os discípulos é: vocês são providências de Deus para saciar as necessidades desse povo. Vocês foram chamados por Deus. Vocês foram chamados, escolhidos por mim, para que vocês recebam, para que vocês sejam saciados, para que vocês sejam alimentados, para que vocês recebam de mim aquilo que eu dei para vocês, para que vocês possam também alimentar outros, levar para outros, para que você possa estender a outros, assim como eu tenho derramado misericórdia sobre vocês, assim como eu tenho ensinado para vocês, e também até que materialmente, fisicamente, assim como vocês têm sido alimentados por mim, vocês têm recebido com propósito também para abençoar a outros. Nós somos chamados, irmãos, por Cristo, para sermos abençoados. Amém? Cristo nos chamou e Ele supre as nossas necessidades. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Paulo diz algo interessante ali: olha, que Deus é grande para dar para vocês, para multiplicar na vida de vocês a graça. Deus é muito grande e poderoso para multiplicar na vida de vocês bens, para que vocês, tendo
possam abundar também em boas obras. Ou seja, assim como vocês têm recebido de Deus, o Deus da riqueza e do poder tem suprido as necessidades de vocês, para que entendo vocês tendo também possam contribuir, possam dar, possam levar, possam saciar a todos quanto Deus colocar diante de vocês em suas necessidades. Os discípulos estavam muito bem saciados, espiritualmente, materialmente, psicologicamente, em todas as suas necessidades. Cristo supria para que eles tivessem abundância, para que também desse a outros. Então Jesus diz, olha, dá-lhe vós mesmo de comer. É responsabilidade de vocês. É função de vocês. Alimentar e suprir as necessidades daqueles que são colocados diante de vocês. Como cristão, nós somos chamados por Cristo. E se estamos bem nutridos, se estamos bem alimentados, se estamos sendo bem cuidados nas nossas almas pelo pastor, pelo Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso professor, que nos conduz, que nos consola, se nós temos recebido esta abundância de cuidado de Deus na pessoa do Espírito Santo na nossa vida, nós temos para dar, nós temos de sobra para suprir as necessidades de todos que estão trazidos diante de nós. Mas esse texto também me ensina, irmãos, de acordo com o versículo de número 16. Jesus diz, olha, dá vocês mesmos de comer, e eles então replicam, Senhor, nós não temos condição, nós não temos o suficiente para alimentar essa multidão, a não ser que nós mesmos possamos ir nas aldeias, enquanto o Senhor está falando aqui, nós adiantamos, compramos alimentos para todo mundo, e aí todos vão ser saciados. Agora nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. E o texto do versículo número 16 fala uma coisa interessante, que nós precisamos ter isso em nossa mente, em nossos corações. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, os quais distribuíram para o povo. Tem pelo menos 2 grandes ensinamentos para mim aqui. Que por mais que eu seja dispensário de Deus, por mais que eu seja instrumento de Deus para operação de milagre, por mais que eu seja instrumento de Deus para pregação e fale muito bem, por mais que eu tenha reservas espirituais, nunca vai ser suficiente se Cristo não me der a palavra, se Cristo não me abençoar, se Cristo não me suprir, eu não terei o suficiente para alimentar ninguém. Por mais que eu tenha reservas, por mais que eu tenha recursos, por mais que eu tenha conhecimento, e eu já estou aplicando isso em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida, por mais que eu tenha profundidade de crescimento, de experiência, saiba de uma coisa, nós não podemos nos achar autossuficientes, fortes suficientes, nós temos limitações, nós temos fraquezas, que se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não for a sabedoria do Espírito Santo, se não for a ação poderosa de Deus, eu não poderei fazer nada. Poderei fazer nada. Meus anos de estudo e de caminhada cristã não valem nada se Deus não me conduzir. Aliás, eu só cheguei aqui, muitas vezes tropeçando e caindo e me levantando de novo. Não por meus esforços, não por meus méritos, mas porque o Deus vivo e misericordioso me levantou, me conduziu, aceitou o meu pedido de perdão, me levantou novamente e me supriu em todas as minhas necessidades, porque eu preciso aprender a depender de Deus em todas as coisas. E isso os discípulos fazem com maestria. Eles reconhecem que embora eles tivessem pão, embora eles estivessem alimentados, embora eles estivessem supridos,
embora eles tivessem recebido de Deus, se Deus, na pessoa bendita de Jesus, se Jesus não abençoasse o pão, se Jesus não fizesse o milagre, se Jesus não multiplicasse o pão, eles não tinham o suficiente nem para eles mesmos, quanto mais para os outros. O que eu aprendo aqui também é que quem faz o milagre é Jesus. A gente fica triste quando esses homens e mulheres da mídia e dentro da igreja está cheio disso, de pessoas que acham que é porque ele orou, que acham porque ele pregou, que acham porque ele falou, porque ele profetizou. Não foi nada disso. Você só profetizou, você só pregou, você só cantou, você só fez o milagre porque Deus foi quem operou. Deus sim operou. A graça de Deus sim operou. E parece que quanto mais velho a gente fica na caminhada, quanto mais experiência a gente vive, parece que queremos ser autossuficientes, independentes de Deus, achando que agora eu prego bem, mas eu já aprendi muito e eu tive que aprender. Você prega bem porque o Espírito Santo tem revelado a palavra para você. Eu estou de pé há tantos anos na igreja, que eu faço. Eu tenho experiência para dar e para vender. Você só tem experiência para dar e para vender porque Cristo te conduziu e te sustentou até aqui. Porque Deus foi misericordioso com você. Se Ele não fizesse milagre na tua vida, você não tinha milagre nenhum para anunciar. Se Ele não suprisse a tua necessidade, você não tinha como compartilhar com ninguém. Se Ele não curasse a enfermidade quando você orou, se Ele não estivesse ali agindo na fé daquela pessoa por quem você orou, ou até mesmo na tua fé, nada aconteceria. Sabe por que os discípulos tiveram os pães multiplicados? Porque Jesus pegou o que eles tinham e multiplicou. Quem fez o milagre foi Jesus. Agora toma aqui, ó. Quem faz o milagre sou eu. Agora quem é o agente para levar esse milagre é você. Quem faz o milagre sou eu. Agora quem é o agente para distribuir os milagres, os prodígios e levar a palavra, o alimento é você. Eu faço o milagre. Eu sou a providência. Agora, toma aqui, vá e cumpra a sua função, que é levar aquilo que Deus te dá. Por que você quer tantos milagres? Por que você tem pedido tantos dons espirituais? Principalmente aqueles que te dão destaque. Principalmente aqueles que te fazem ser visto como homem ou como mulher de Deus. Por quê? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? Deus não vai fazer nada através da tua vida se você não depender dele. Se você não entender que a glória é dele, que o poder é dele, que o Espírito é ele mesmo agindo na tua vida. Se você não entender que a palavra que você fala, foi ele que te revelou, foi ele que te deu. Se você não entender que a voz bonita com que você canta, foi ele que ungiu, foi ele que te deu dom. Que o instrumento em que você ministra e toca com perfeição, com maestria, você depende dele. Ah, mas eu estudei, eu me dediquei. Se ele não te der graça, você vai ser uma lata vazia, que não vai dizer nada. Pode extrair a melhor voz, pode extrair o melhor instrumento, pode pregar o melhor sermão da tua vida. Se não for Deus, não tem unção, não tem graça. Quem opera milagre é Deus. E por último, nós somos quem leva esse milagre e essa palavra. Aliás, nós já dissemos isso aqui. Jesus não dá o pão à multidão. Jesus pega da mão dos discípulos o que os discípulos têm para oferecer. Jesus toma, apresenta a Deus. Jesus é quem compartilha, Jesus é quem reparte, melhor dizendo. Coloca em grupos organizados, os discípulos são ordenados por Jesus a fazer isso. E quando Jesus toma os pães que abençoa, ele devolve e parte e coloca em cestos
E ele dá para os discípulos, agora vá e vocês mesmos. E permanece o versículo 13. Deem vocês o de comer a eles. Eu sou a provisão. Mas eu faço provisão através de vocês. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? É que às vezes nós só queremos receber. Nós queremos receber milagres de Deus. Queremos ser alvos do milagre de Deus. Queremos receber as dádivas do Senhor. Queremos receber bens e mais bens e mais bens. Mas Jesus nos chamou acima de tudo para que nós sejamos agentes propagadores dos milagres dele. Propagadores da sua palavra. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, diante daquela multidão, é que eu sou a provisão de vocês. Viu, discípulos? Eu sou a provisão na vida de vocês. Eu tenho providenciado na vida de vocês. Agora vocês são provisão minha para este povo. Deus se colocou lá naquela vizinhança, não foi por acaso não. Deus colocou com um propósito. Deus se colocou lá naquele curso, né, Arlene? Não foi brincadeira não. E ainda eu estou falando isso porque daqui a pouco, ainda há pouco ele falava do que Deus tem feito, algo que ele nunca imaginava que ia fazer. Deus tinha usado ele lá no curso lá de sargento, né? De sargento. E Deus tem colocado ele em situações que ele jamais imaginou. Deus tem um propósito nesse negócio. Deus primeiramente proveu na vida dele. Presta atenção. Para que ele fosse providência de Deus lá naquele lugar. Deus primeiro providenciou a salvação na tua vida. Deus primeiro providenciou suprir as suas necessidades. Para que você lá na tua vizinhança, lá na tua escola, lá no teu trabalho, fosse providência de Deus. Levando a providência que ele te deu. Deus colocou em tuas mãos, irmãos. Não foi por acaso, não. Se você está naquele curso tão sonhado, é claro que tem o seu mérito, porque você se esforçou, você estudou. Mas foi Deus que te colocou lá. Tem um milagre de Deus aí na história. Agora Deus te colocou lá com um propósito. De que assim como Deus providenciou ou foi providência na tua vida, você seja providência de Deus lá naquela faculdade. Você seja providência de Deus lá naquela família. Você seja providência de Deus lá naquele emprego. Você seja providência de Deus lá naquela escola. Você seja providência de Deus lá naquele mercadinho onde você compra. Você seja providência de Deus lá na sua vizinhança. E tem crente que não vive bem com seus vizinhos. Às vezes ainda fala, meu tempo acabou nesse lugar. Não acabou nada. Porque você ainda não supriu as necessidades dos seus vizinhos. Você nem está convivendo bem com eles. Como é que seu tempo acabou ali? Você é providência de Deus naquela vizinhança. Você é providência de Deus nessa igreja. Para que você viva uma vida cristã compartilhada. Para que você aprenda a conviver uns com os outros. Para que você aprenda a compartilhar suas experiências com Deus, uns com os outros. E aprenda a compreender aquele que é mais fraco do que você. E aprenda que, se não fosse a graça, a misericórdia, o milagre de Deus na tua vida, você não estaria aqui nessa comunidade. Nós precisamos aprender a viver uma vida cristã verdadeira e autêntica. Com a nossa prática diante de Deus. E isso vai refletir na nossa família, isso vai refletir na nossa igreja, na sociedade. Nós precisamos entender que nós já sofremos o milagre de Deus. Mas também nós somos um milagre de Deus para outras pessoas. Amém? Amém, irmãos? Coloquemos em pé o nome de Jesus. Eu quero orar por você.